Hoje vamos falar 5 personagens extremamente racistas nos animes. Isso mesmo, vamos pegar pesado, hein? Fala rapaziada, beleza? Aqui é Hanzaki que pode de vocês. E hoje é um tema diferente, mas eu achei muito legal. Que é os personagens mais racistas dos animes, tá? Primatas sujos que nem dominam Jujutsu. E aqui eu trouxe alguns personagens que eu vejo como mais preconceituosos e tal, e que é bem divertido, que a gente gosta odiar esses personagens, né? E alguns a gente realmente consegue comprar essa briga que eles têm contra alguma raça ou etnia, né? Mesmo que seja de uma forma perversa. Mas deixa o like, se inscreve e bora pra cima. Primeiro é Frieza, de Dragon Ball. Nasty monkeys, the whole barrel of monkeys. You know, monkey see, monkey do. Esse aqui é icônico, eu não poderia deixar de falar, que é o Frieza com os Saiyajins, onde ele vê somente como macacos. E, na verdade, ele tem um pouco de verdade nisso, né? Porque são realmente macacos, né? Eles viram macacos, né? Mas dá pra ver que não é só questão de ser um primata em si, é porque ele realmente vê como inferiores. Ele fala que são macacos inferiores. Ele deixa claro isso lá no planeta Namek. Então o Frieza ele tem essa visão deturpada dos Saiyajins, achando que ele sempre será superior a eles. E o que a gente vê no final é que Goku o supera, e muito, virando um Super Saiyajin e ganhando totalmente do Frieza. Então o ser que ele achava que era inferior, na verdade era muito melhor do que ele, né? Mas é meio que normal ele ter essa visão, porque ele nasceu meio que abençoado com poder. Então ele sempre achou que era um deus, ele controlava o universo junto de seu pai e o seu irmão, mas eu sei que o Cooler não é canônico, mas tu entendeu, né? Enfim, de qualquer maneira, ele tem essa visão por sempre ser forte desde o início, né? E com os Saiyajins não seria diferente, ele sempre os viu de forma inferior. E agora, vamos para a nossa segunda colocação com Suguru Geto. Geto, o que é que você tá fazendo agora? É só um desodorante. Não quero que sintam o cheiro de primata. Esse aqui eu já acho bem legal, porque no filme Jujutsu Kaisen Zero, né? Meu Deus. Ai, eu falo inglês. Enfim. No filme Jujutsu Kaisen Zero, onde o Suguru Geto é mais aprofundado, ele demonstra o seu preconceito, o seu nojo pelos humanos, não feiticeiros no caso, né? E o que é mais interessante é que é uma construção, é um arco bem interessante. Ele não tem nojo assim de cara e quer matar todo mundo, mas vai sendo construído, né? Ele demonstra não gostar tanto assim dos humanos, mas ele os salva. Ele até questiona com o Gojo, né? Ele fala, pô Gojo, por que a gente tá sacrificando nossas vidas em prol desses humanos, seres fracos? São primatas, né? Os macacos, né? Os maskeiko. Por que a gente faz isso? E ele não consegue entender. Pra ele não faz sentido. Ele é muito mais poderoso. Na verdade, ele deveria manter a sociedade só por feiticeiros. Então, com esse ideal em mente, ele começa a fomentar o seu preconceito, esse seu ódio pela raça humana, né? Então ele realmente tem um preconceito muito forte, que tá enraizado, né? Mas o interessante é que dá pra ver a construção. Isso que é legal, é construído aos poucos, né? Isso é muito divertido. E também nos episódios da segunda temporada, lá no início, mostra também um pouco do Geto, junto com o filme. Então quando você vê os dois juntos, né, os episódios da segunda temporada junto com o filme, você consegue formar bem a história do Geto. E falando nisso, eu até penso em fazer um vídeo só do Geto. O que você acha? Seria interessante? Eu gostaria de fazer esse vídeo, tá? Então, o Geto, ele mantém o plano dele de destruir a humanidade, manter somente os feiticeiros, matar todos os não feiticeiros, porque eles são primatas em suas palavras, né? Mas o Satoru Gojo fala com ele, pô, isso é loucura, não tem como fazer isso, é impossível. Aí ele olha pro Gojo e fala, e se eu fosse você, seria impossível? Porque você tem muito mais poder que eu. Se é o pica das galáxias, você com certeza conseguiria. Mas só porque é eu, que eu sou mais fraco, eu não consigo, né? Então meu ideal, ele seria algo realista ou não? Ele só é irreal porque sou eu querendo esse ideal, e se fosse você, seria realista ou não?
この馬鹿げた理想も地に足がつくと思わないか。 É de se pensar, apesar que estamos só no Japão, né? Eu imagino que o Geto não conseguiria destruir o mundo inteiro de não feiticeiros, né? Tem vários poréns aí, não seria tão fácil, né? Eu imagino que tem outros feiticeiros em outros lugares do mundo, então eu acho que o Geto não conseguiria parar o mundo inteiro e matar todo mundo, né? Eu acho que seria impossível mesmo, mas vai que eu tô errado, né? Vai que o Geto realmente conseguiria matar todo mundo. Então esse ideal dele seria real, né? Mas enfim, ainda bem que ele foi derrotado e ele não destruiu a humanidade, né? E agora vamos para o terceiro personagem, o Flock Foster, de Attack on Titan, onde ele demonstra o seu patriotismo por Eldia. Ele realmente... Peraí. Agora vamos para o nosso terceiro racista da lista, o Flock Foster, de Attack on Titan. O Flock, ele é hiper nacionalista, então ele valoriza muito o povo eldiano e acha que Eldia é o povo escolhido, então é um povo especial, um povo superior, né? É uma supremacia de Eldia sobre os outros. E é claro, ele também defende veementemente a violência contra o povo de Marley. E é claro, ele defende veementemente a violência contra o povo de Marley. Então ele realmente é um cara radicalista em prol de Eldia. Opa, pessoal, acabou desligando a câmera aqui, tá? Mas estou de volta. E continuando, né? Além dele ser contra o povo de Marley, ele demonstra alto nacionalismo em prol de Eldia, falando que ela precisa de um demônio para salvá-la, que nós precisamos ir em frente, que Eren nos libertou, não sei o que. 敵に与えた損害と比べてみろよ。我ら新生エルディア帝国の初陣は大勝利だぞ。 Então ele realmente tem uma visão bem deturpada. Ele vê uma supremacia extrema sobre Eldia e vê todo o resto como inferiores, como inimigos, que devem ser exterminados e não sei o que. Como se fosse uma lavagem cerebral mesmo, né? Então, essa supremacia tremenda que me fez colocar ele aqui. Eu poderia colocar outros personagens de Attack on Titan, mas pra não ficar repetitivo o vídeo, eu escolhi o Flock em específico, né? Então, você achou que foi uma boa ideia? Ou será que eu devia ter colocado outro personagem? Agora vamos continuar. Agora, como quarto personagem, é o Overhaul. Ou Kaishika... Agora vamos para o quarto personagem, que é o Overhaul. Ou Kaishizaki. É difícil, tá, mano? Minha língua tem dificuldade aqui de pronunciar, né? Mas o Kaishizaki, né? Ele é altamente purista, vê também como uma supremacia, tá? A sua raça de poderes que são puros, não sei o que, e temos que exterminar o resto da população. Então, se parar pra pensar, os três que eu falei agora, eles têm meio que uma semelhança, né? Eles realmente se veem como superiores, ou como sua raça como superior. Então eles têm essa visão ideológica, né? Que é algo bem comum em pessoas que têm racismo, né, cara? Contra outras pessoas, onde só eles são especiais, só eles são importantes e o resto que se dane, né? Então é bem diferente, né? Em vários momentos ele fala do seu plano de limpar o mundo, né? Chamando os Kirks de impurezas, de doenças, algo errado, né? Então o Shizaki realmente tem esse preconceito enraizado. E eu sei que tem alguns personagens que pensam parecido com ele, mas novamente eu repito, eu escolhi um personagem entre eles para poder deixar o vídeo mais condensado, né? Não ficar repetindo os personagens com os mesmos ideais, beleza? Então o Shizaki vai estar aqui como um eugenista também e racista junto aqui dos personagens. E agora vamos pro quinto personagem, que é o Kimbo de Fullmetal Alchemist. Esse aqui não é só ele, esse aqui já é muitas pessoas, tá? Que são contra Estival, né? Ele tem preconceito extremo por Estival. E quem mora lá também, né? Que eu acho que é Estivalianos, sei lá. Só sei que o preconceito enraizado é enorme. Por causa de guerras, de batalhas. Literalmente destruíram Estival por completo. E isso é interessante pra caramba, porque por causa desse racismo que eles têm por Estival, criou o vilão Scar, que é muito poderoso, né? Que, cara, pra mim, eu acho um dos vilões mais aura que tem. Tipo assim, o cara é brabo só por existir, tá?
Então, por causa desse preconceito, já criaram um grande inimigo que é o Scar. E é claro que não para por aí. O Kimball foi um dos principais idealizadores disso, mas ele não tá sozinho. Realmente é um preconceito que a maioria que está no estado aprova. Eles veem como certo você odiar Estival e matar pessoas de Estival e toda aquela chacina eles acham que foi justo, que foi verídico. E tem até um episódio que é especial pra isso, que é a Guerra de Estival, onde eles se juntam para causar esse extermínio que eu falei, onde eles exterminam completamente o povo de Estival. Mas é claro que tem sobreviventes, mas, cara, é uma chacina mesmo, uma guerra, assim, uma guerra brutal, velho. Então é uma situação bem intensa. E Fullmetal Alchemist é um anime incrível justamente por trabalhar muito bem essas questões sensíveis, né? Ele trabalha com política, com guerras e com o Estado e tal. E até mesmo quando o Edward não quer se envolver nisso, ele já é parte do Estado. Então ele precisa se envolver até quando ele não quer. Então, cara, eu acho demais Fullmetal. Eu sei que já é um anime antigo, o mangá é antigo, mas, pô, é incrível, tá? E falando nisso, eu tenho um vídeo falando justamente de uma cena triste, uma cena deplorável de Fullmetal, que eu vou deixar aí em cima. Eu chorei, você chorou? Cara, é uma cena espetacular, você tem que ver, tá? E eu explico mais sobre ela aí em cima no card, beleza? E galera, eu chego aqui ao fim. Você pensou em algum personagem racista que eu não falei? Diz aí, eu esqueci de alguém? Fala nos comentários que eu queria a parte 2. Deve ter muito mais racistas que eu não lembrei, né? Que eu não botei nessa lista. E a lista foi bem pequena, né? Eu botei só 5. Tem muito mais, não tem? Em vários animes diferentes. Só em One Piece eu já conheço uns 4 aí, né? E sim, eu não botei em One Piece, mas eu penso em fazer a lista só de One Piece, hein? Então me fala aí algum personagem racista que eu esqueci de colocar. Fechou? Obrigado pela atenção, valeu e falou!